Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Alguns olham para mim e dizem: esse pastor é novinho só na idade, mas ele é meio quadrado, né? Acho que eu já passei de um ator retangular. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui. Muita gente gostaria de estar no seu lugar nessa noite e não pode. Então, cada minuto de uma reunião como essa tem que ser absorvido. A bem da verdade, tem muito crente que vem para a igreja numa reunião como essa e parece aquelas toalhas novas. Já comprou toalha nova? Vai, toma banho e vai enxugar com ela, Lúcia. Você passa no braço para cá, empurra a água para lá, empurra para cá e não absorve. Só depois que você bater bastante nela, lá no tanque, aí que ela vai ficar boa, né? Tem gente assim, pastor, vem para a reunião, mas não absorve nada. Fica aí com o olho seco igual olho de cruz. Ei, alô, Deus tem algo novo para a sua vida hoje. Quem encontrou Ezequiel 47, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero, eu disse que era difícil de achar. Te espero encontrar. Tem todo o tempo do mundo, você precisa ler esse texto. Um dia desse, lá na minha cidade, eu moro numa cidadezinha chamada Orlândia. É lá onde Judas perdeu o voto mesmo. 3 coqueiros para frente de Bagdá. Cidadezinha pequena, 30 e poucos mil habitantes. E sabe que cidade pequena, interiorana, tem aqueles crentes que são especiais, né? Na minha cidade, na minha igreja tem um monte de crente. Eu poderia passar aqui horas contando as histórias deles, né? Mas tem uma irmãzinha que ela é uma bênção. Aquela irmãzinha bem assembleiana. Toda vez que eu vou pregar na Bíblia, eu encontro aqueles livros pequenos e mando procurar, uma tristeza. A última vez eu falei: irmãos, vamos ler no livro do profeta Ageu, e já orei para ela. Ela começou em Gênesis, foi. Chegou no Apocalipse, parou, deu marcha ré. Botou a Bíblia de lado, pegou a harpa cristã. A Bíblia estava na nossa. E ela sentada lá da minha sogra ainda disse assim: não tem na minha Bíblia, o teu gênio está louco. Gente, espera. Encontrou agora Ezequiel 47? Depois disso, tu me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E eis que ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas pelo lado direito da casa. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam ser passadas a nado, rio pelo qual não se podia passar. E eis que ele me disse assim: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém, santos? Feche a Bíblia, coloque na cadeira aí no banco, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Pegue na mão daquele irmão bem perfumado, cheiroso, parecendo filho de barbeiro. Feche os corredores aqui, feche os corredores aí. Não fique com uma mão sozinha. Isso. Agarre a mão do irmão que está do seu lado. Aperte a mão dele com carinho até ele falar ai. Isso. Se ele não falar ai, ou ele está insensível ou já morreu e esqueceu de deitar. Pentecostal que se preza tem que fazer barulho, sim, senhor. Se eu tenho aqui pelo menos meia dúzia de pentecostais, dê um grito para abalar as estruturas desse tempo. Tremendo, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te exalto, te glorifico por esses dias aqui na cidade de Goiânia, aqui no distrito da Assembleia de Deus de Campinas.
Te glorifico, ó Pai, porque conheci aqui uma igreja que ainda ama a sua palavra. Conheci um grupo de pessoas que tem fome da sua presença. E eu tenho certeza que esses 2 dias foram dias especiais. Senhor, hoje é o último dia da festa. E para o último dia da festa existem promessas grandes. A minha Bíblia diz que no último dia da festa o Senhor se colocou de pé no meio da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Pai eterno, nesta noite nós não queremos beber apenas água, queremos beber dos teus vinhos. Eu quero nesta noite ver esta igreja embriagada na sua presença. Quero ver crentes perderem o rumo de casa nesta noite, possuídos pela presença da sua glória. Eterno Pai, me dá graça, me dá coragem e me dá intimidade suficiente para conduzir este povo a um pleno e genuíno avivamento na noite deste dia. Para isso eu te faço os 2 pedidos que tenho feito nos últimos 6 anos. Se o Senhor é Deus que ainda me ouve, ao redor desta igreja, Pai, coloque uma muralha de fogo agora. E os demônios que devem ter vindo em número muito maior do que ontem à noite e hoje pela manhã, que sejam agora estacionados, e na autoridade do nome de Jesus sejam eles destruídos e destronados, porque nesta noite o único Espírito que tem direito de atuar aqui nesta igreja é o Espírito Santo do Senhor Deus. Envia do céu para a terra uma comitiva alada. Eu quero anjos de fogo aqui neste lugar, meu Pai. Quero que o Senhor coloque eles naquela galeria aqui nesta tribuna, na entrada da igreja e principalmente no meio da igreja, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirado do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora, meu Senhor. Deus que fez os céus e a terra, uma vez mais digo, o Senhor não precisa da ajuda do homem para operar. Tu não precisas da minha empolgação para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente e tu tens a primazia da adoração nesta reunião, nesta noite. Fala aos nossos corações em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus, nesta noite, quer nos conduzir por um caminho que os nossos pais da fé trilharam, e aqueles que absorveram a presença de Deus no passado nos informaram em forma de um legado e em forma de uma herança. A igreja a qual pertencemos esta noite não é mais uma igreja neste solo brasileiro. É uma igreja que teve a aprovação divina, que teve o embasamento celeste para que ela fosse arquitetada e construída. E aquilo que os nossos pais da fé experimentaram, aquilo que os olhos deles viram, a minha geração carece e necessita também experimentar. E eu profetizo que nesta noite há de começar uma nova etapa na sua vida. Eu sei que a princípio você ouvir um pregador como eu sei que no começo você vai me achar um pouco ranzinza, mas depois vai começar a entender o porquê. É que o zelo pela causa do Senhor me consome. Uma vez que você caminha com Deus e fica bem perto dele, você começa a criar antipatia por certas coisas. Você começa a entender que uma reunião como essa não é uma reunião comum e formal. Num culto como esse, Deus pode simplesmente dar uma nova diretriz à sua vida. E eu chamar todos os que aqui dentro estão, pudessem dar a mim os seus ouvidos e o seu coração para ouvir essa palavra. Porque hoje o Senhor vai fazer coisas tremendas nesse lugar. Se eu tenho aqui crentes que acreditam nisso, confirmem isso dizendo que Deus é fiel. Amém. Queridos, eu sou um bom contador de histórias. Aliás, todo bom pregador é um bom contador de histórias. E as melhores histórias, para mim, estão dentro da Bíblia Sagrada. A história desta noite é uma história que vai mexer com os alicerces da sua fé, vai te deixar por algum momento rubro de vergonha,
Alguns vão querer se esconder debaixo dos bancos, mas no final de tudo, se aguentar ficar aqui, você vai sair daqui nas asas do vento. E o Senhor vai te dar uma nova esperança na vida. Capítulo 47 de Ezequiel. Final do ministério de um homem que teve experiências profundas com o Deus da Bíblia. Um homem que teve uma oportunidade singular de poder emprestar a Deus os seus ouvidos e a sua voz. Emprestar a Deus os ouvidos para ouvir dele a batida do seu coração e os desígnios e os desejos da sua alma. E emprestar a sua boca para ser o megafone de Deus na terra. Ser um profeta não era para qualquer um. Era para pessoas que tinham compromisso. Era para pessoas que estavam na terra, mas não pensavam nela. Eram para pessoas que estavam com Deus e não aceitavam a mão de Satanás sobre a sua geração. O profeta não era por todos aceito. Era um cargo difícil. Era um cargo que equivalia à solidão. Era um homem que era por muitos desejado, porque queria uma unção que estava na vida dele. Mas ninguém queria ser amigo de profeta. O profeta tinha uma vida solitária. O profeta, além de emprestar a voz e os ouvidos a Deus, emprestavam os lombos aos homens, porque apanhavam muito. Porque geralmente não falavam aquilo que os homens gostariam de ouvir, mas falavam aquilo que eles careciam e necessitavam de ouvir. A minha oração nesta noite é que Deus não levante neste Brasil grandes pregadores, mas que levante neste solo brasileiro grandes profetas de Deus. E eu profetizo que alguns deles estão aqui nessa noite, estão aí em cima nesta galeria. Se tem alguém que se candidata ao cargo de profeta, mais uma vez, dê glória ao nome do Senhor. Pois bem, profeta Ezequiel, ao chegar no capítulo 47 deste livro, depois de ter estudado e analisado a sua história, eu chego à seguinte conclusão: ele não tinha que provar nada mais para ninguém. Era um homem que havia profetizado a povos, havia profetizado a nação judaica, havia apontado o seu dedo indicador para todos. Era um homem que não abria concessão de erro para ninguém. Era um homem que era um visionário. Era alguém que caminhava com os pés na terra, mas a sua face estava sempre diante de Deus. Era um homem que, quando teve a sua primeira experiência com Deus, me deixa aqui, entre aspas, com um ciúmes e uma inveja santa. Quisera eu ter tido uma experiência como a dele. Trabalhando bem perto do rio Quebar, ele olha para cima e tem uma visão extraordinária. Uma visão que os ufólogos do século XXI teriam coragem de dizer: é um OVNI. Ele vê uma visão que é de difícil interpretação. Ele vê uma roda dentro de outra roda, cada uma rodava em uma direção, e em cima dela haviam seres, cada um deles com 4 faces. Um cara de leão, um cara de disco, um cara daquilo. Era uma visão estarrecedora, mas era uma visão divina, que não fazia ele se atemorizar com medo de morrer, mas ele sentia temor porque sabia que era de Deus. E foi numa visão como essa que nasceu o seu ministério profético. Assim acontece em pleno século XXI. Existem homens e homens dentro da igreja. Existem pessoas que são vocacionadas para a salvação, e existem outras que são vocacionadas para um ministério profundo e contundente. Lendo a Bíblia Sagrada, eu cheguei agora há pouco tempo à seguinte conclusão: o Deus que eu sirvo não faz acepção de pessoas para salvar. Decore isso e grave bem isso. Ele não faz acepção para salvar. Ele salva o branco, o negro, o africano, o asiático. Ele salva o gordo, o magro, o rico e o pobre. Mas para usar no seu reino, aí sim o olhar dele é diferente. Ele usa homens, não homens especiais, mas homens que conquistam a presença dele pela forma de vida que tem e pelos seus pensamentos. E geralmente o homem e a mulher que Deus levanta na terra são homens com o espírito esfomeado por Deus. Homens e mulheres que caminham pela terra, mas são contrários às coisas naturais. Homens e mulheres que estão aqui dentro, por exemplo, nessa noite, mas estão insatisfeitos com a vida que levam. Pregam muito, ouve-se muito falar sobre grandes coisas, mas não se vê coisas acontecerem. Como pregador do século XXI e alguém que tem um apelido pela nação brasileira e em outras 40 nações do mundo, eu às vezes me sinto impotente no meio da minha geração. Por exemplo, mesmo pregando tanto, mesmo tendo tanta experiência com Deus, eu vejo pessoas aqui dentro nessa noite que possuem algumas enfermidades que, se fosse há 2000 anos atrás,
teriam a certeza e a esperança diante do término da reunião saírem curadas. Como vejo pessoas sentadas em presas a uma cadeira de roda aqui dentro dessa noite, eu peço perdão a essas pessoas por não ter a coragem de mandar você levantar. Por quê? Porque falta à minha geração experiências profundas com Deus. Falamos muito, mas vemos Deus atuar pouco. Não é que Deus mudou, é que nós mudamos. A minha geração carece de profetas, porque o profeta, ele traria para nós a resposta a tudo isso, as indagações dos porquês da fé. Por que Jesus não faz mais isso ou aquilo? Por que uma reunião tão grande quanto essa, eu ando aqui de cima e vejo pessoas namorarem, simplesmente rapazes e moças abraçados. Vejo outras pessoas dando risadas, conversando com o outro, sem entender o porquê. Pessoas que fazem desta casa de oração, não uma casa de oração, mas simplesmente uma reunião informal. É por isso e por estas coisas e outras mais que o Espírito de Deus está com as suas mãos amarradas e não pode trazer sobre nós o pleno avivamento. Mas a minha oração é que essas coisas vão mudar. E o meu coração bate forte quando eu digo isso, porque falo na entonação de um profeta. Esta geração verá a glória de Deus. A minha geração vai ver paralítico andar, cego ver, morto ressuscitar e coisas mais profundas a isso. Napoleão Bonaparte disse nos anos áureos da sua existência: me dê 100 homens de guerra e eu ganharei o mundo para a França. Digo eu nesta noite aqui na Assembleia de Deus em Campinas: me dê aqui nesta casa de oração 100 homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, e vamos colocar Goiânia de cabeça para baixo, e vamos incendiar a nação brasileira, e vamos expulsar os demônios dessa terra, e vamos percorrer a terra, e daqui a pouco ouviremos o brado do arcanjo do céu, e nós subindo ao céu ao encontro do mestre dos mestres. Mas para isso Deus precisa conquistar a sua confiança de novo. Quando eu olho para a vida do profeta Ezequiel, sabe o que eu vejo, pastor? A vida de muitos crentes neste século. Ezequiel era alguém que já tinha tido algum tipo de experiência. E pelo que eu leio, isso aqui é uma conjectura minha, sempre que Deus queria fazer alguma coisa nova na vida dele, o Senhor levava ele para a beira de um rio. Parece que a vida de Ezequiel estava atrelada a uma revelação metafísica que os olhos dele ainda não haviam conseguido capturar. Sempre que Deus falava com ele, o Senhor ou levava para a porta de um rio, ou fazia ele ter a visão de um rio. Eu penso que por anos a fio, o Senhor esperou que o coração dele desejasse muito mais do que apenas apontar o dedo indicador para alguém dizer: corrija a sua vida. Eu penso que Deus tinha muito mais para dar a ele, mas ele se atrelou apenas a ser uma pessoa com uma vertente do seu ministério, apenas para fazer uma coisa. Ele se acostumou com a vida seca, acostumou a ser uma pessoa maltratada pelos povos por ser um profeta, e o seu coração então era mais que endurecido. Contemporâneos dele e outros profetas, nós encontramos carregados de experiências assim. Eram homens que sofriam, eram homens que carregavam dentro do peito dores, eram homens que não tinham amizade, moravam no meio do deserto, e tudo isso fazia com que a mente deles fosse voltada apenas para revoltas. Você pega o nosso irmão Jonas, escolhido por Deus para ser profeta, ele ficou irado com Deus porque Deus perdoou o povo que ele havia profetizado para eles. Por quê? Por causa das perseguições, por causa das dores que ele sentia. E todas as vezes que Deus ia falar com Ezequiel, ou a maioria delas, o Senhor levava para perto do rio. E eu penso que quando Deus levava ele para perto do rio, Deus queria que ele tivesse outro tipo de visão. Deus queria que ele olhasse para as águas, que eram águas misteriosas, e desejasse conhecer a profundidade delas. Quando eu olho para Ezequiel, eu imagino um homem que tinha experiências com Deus limitadas. Alguém que seguia Deus há 10, 20, 30, 40 anos. Ele começou a profetizar com 22 anos de idade, e possivelmente agora estava entrando quase na casa dos 50 anos. Eu imagino que Deus disse assim para ele: moço, eu vou ter que interferir na sua história para que você me conheça na íntegra. Você executou bem o seu trabalho de profeta, você foi bênção para os outros, mas não teve uma experiência profunda comigo. Está na hora de eu te dar essa experiência. Deus o leva para um lugar e salta na frente dele em forma teofânica. Um anjo aparece diante dele e diz: ei, está na hora de você conhecer águas, está na hora de você cair dentro de um rio, está na hora de você colocar os seus pés onde você ainda não colocou, está na hora de você sentir o frescor do bálsamo que tem para lhe dar coisas que você nunca teve.
E isso vai mexer com a sua vida, vai mexer com a sua estrutura, vai mexer com o seu ministério, vai mexer com as suas emoções, vai mexer com as suas tradições. Mas esta é a minha vontade para a sua vida. Faço agora estas palavras, as palavras de Deus, para a vida daqueles que vieram aqui hoje. Deus não te chamou aqui hoje para um culto de mesmices. Deus não te chamou aqui hoje para que você entrasse aqui e saísse da maneira como você entrou. Deus quer te conduzir para dentro das águas da revelação dele. O Senhor, mesmo sabendo que você é um bom crente, é fiel à igreja, fiel aos costumes, é fiel a tudo que aprendeu até agora, Deus ainda olha para você e Ele sabe que tem muito mais para te dar, mas os seus olhos não querem mais ver. A sua alma não tem mais desejo. Você estacionou no tempo, talvez porque no meio da caminhada se esgotou a sua fé, por causa das lutas, das tribulações, porque de repente você saiu de trás da igreja e veio conhecer os bastidores da igreja. Volto-me para os obreiros para falar convosco agora. O que os bastidores da igreja provocam na nossa alma nos faz perder a intimidade com Deus. Aquilo que nós observamos e que esses aqui não podem saber, coisas que só o nosso coração sabe, acaba por esfriar a nossa vida, acaba por transformar um púlpito como esse não em um altar de fogo, mas em um ringue de boxe, onde um briga com o outro por causa de poder e por causa de autoridade. Quando entramos dentro de uma reunião como essa, muitas vezes eu como pregador me sinto dentro de um coliseu, dentro de uma arena, e o que tem de leões esfomeados, e o que tem de gente querendo ver sangue verter, o que tem de gente que se alimenta das desgraças e dos infortúnios dos outros, o que tem desta geração, amados, a minha geração é abençoada, mas não tem uma geração mais futriqueira que a minha, não tem uma geração mais fofoqueira do que a minha. Todo mundo sabe da vida de todo mundo e ninguém sabe da sua própria vida. É por isso que o Espírito Santo fica inibido numa reunião como essa. Mas quando ele encontra um camarada que tem coragem de dar a costa para bater, que não tem medo que as portas se fechem e venha falar verdades, aí o Espírito Santo se empolga. E é bom que quando eles encontram algum profeta, mesmo sabendo que vida de profeta é curta, você que se candidatou a ser profeta hoje, escute, vida de profeta é curta, é 3 anos e meio, daqui a pouco vão pedir a sua cabeça na bandeja de prata. Fique tranquilo, podem te matar pela manhã, de tardezinha você estará tomando chá com o Rei da Glória lá no céu. Matam os profetas, mas não podem assassinar as profecias dele. Deus essa noite quer trazer a verdade para dentro da sua casa. Deus manda dizer que a sua vida é uma vida seca. Deus manda dizer que você é igual profeta, é cheio de rituais, é cheio de dogmas, mas é uma pessoa morta por dentro. Qualquer pessoa que olhar para você exteriormente vai dizer: aquele homem é um bom crente, porque ele se veste como a igreja manda. Aquela mulher é uma boa crente, olhe para o cabelo dela, é comprido como manda a igreja, a saia dela é comprida como manda a igreja, com todo respeito e humildade. Se você ver o tamanho da língua dela, é do tamanho do cabelo e da roupa que ela usa. Deus não quer uma geração desse jeito. Deus não quer uma geração de manequins de vitrine de terno ou de vitrine de lojas de shopping center. Deus não quer que você seja apenas o exterior da fé. Deus quer encontrar dentro de você uma brasa viva para fazer encandescer. Deus quer te dar experiência. Algumas pessoas perguntam para mim assim: pastor Marco, por que o senhor é tão agressivo na mensagem? Por que o senhor é tão bravo quando está pregando? Eu não era assim. Eu já fui um estilo de pregador. Se pregar o meu ministério de 3 anos atrás, mesmo minhas filhas, você vai ver um nobre pregador assembleiano que grita. Gritava, saltava, plantava bananeira, xingava o diabo, esgoelava o cão, chutava no lombo dele e caçava confusão com todo mundo, e só falava do céu e de coisas tremendas, de anjo de fogo. Não que isso não é verdade, mas era esta a minha vida, até que Deus me deu a chance de conhecer o mundo, de conhecer outras igrejas, de conhecer outros povos, e isso me fez amadurecer. E eu cheguei a conclusões que eu jamais chegaria anos passados. Por exemplo, eu jamais pensei que uma igreja pudesse fechar. Eu jamais imaginei que um templo pudesse ficar caiado. Eu jamais imaginei que uma casa de oração pudesse perder os membros e até os pastores. Até que Deus me levou para um passeio pela Europa. Cheguei em igrejas do tamanho dessa, igrejas gigantescas, igrejas onde os maiores pregadores do mundo lá estiveram pregando. E de repente, meia dúzia de crentes sentados dentro da igreja, e um pastor ortodoxo pregando um evangelho light, um evangelho que enche a razão, mas não toca o coração.
E participei de cultos onde pareciam mais velórios. Cá para nós, o que tem de gente congregando em igrejas assim, o que tem de crentes que são assim, porque o crente é um templo de Deus. Se você caminhar por dentro do cemitério, você vai encontrar alguns mausoléus. Sabe o que é um mausoléu? É aquelas casinhas que nós encontramos dentro do cemitério, onde os ricos que têm dinheiro para comprar mandam fazer para os seus defuntos. São casas bem arquitetadas, são bonitas, todas de mármore do lado de fora, com letras garrafais do lado de fora dela. E lá tem sempre um funcionário para trocar as flores que lá estão, para tirar a poeira. Uma vez eu encontrei numa revista, estando viajando por Portugal, alguém dizendo que o Brasil tinha riquezas infindáveis dentro do cemitério. Existia um grande número de artistas que eram convidados para esculpirem esculturas para colocar no cemitério. E lá estava dizendo assim, milhares e milhares de dólares dentro do cemitério, imagens em estilo barroco, mausoléus construídos por grandes homens. E aí depois que eu li tudo isso, eu cheguei a uma seguinte conclusão: do que adianta ter uma bela casa dentro de um cemitério? Do que adianta ter uma bela casa onde você olha por fora e diz assim, poxa, quanto foi gasto aqui? Porque o mausoléu é belo só por fora. Porque quando tu entra dentro dele, você vai encontrar urnas. E dentro dessas urnas, féretros, pessoas mortas. O que tem de gente na minha igreja assim, o que tem de igreja desse jeito? Tem bela estrutura, é bonita por fora, é bonita até por dentro. Mas quando você começa a cavar e olhar com os olhos de Deus, você começa a encontrar defuntos dentro da igreja. E eu começo a sentir arrepios no meu corpo aqui, porque estou aqui dizendo o que Deus falaria para você face a face. Tem gente aqui entre nós que já morreram há muito tempo. São pessoas que deixaram de cuidar da sua vida espiritual para cuidar da vida dos outros. São pessoas que depois de tanto tempo na igreja ficaram mortos por Deus, ficaram angustiados, agoniados. São pessoas que não têm coragem de expressar o seu sentimento e por isso vem à igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, entra aqui dentro e não sente nenhum arrepio na espinha. Aí bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, coloca a culpa no louvor, coloca a culpa no pregador que veio. Para ele está tudo errado. É um crente que vive apenas de coisas erradas, de coisas antigas. Deus essa noite manda dizer a você que o que Ele quer verter aqui sobre esta cidade, sobre a sua vida, é um vinho novo. Mas o vinho novo só pode ser deitado em odres novos, em odres que estão preparados para uma revelação profunda. Para você ver, enquanto eu prego aqui, tem 2 tipos de crentes que me assistem. Aqueles que estão com fome de Deus, estão se alimentando. Existe um outro grupo que está conjecturando as minhas palavras, pesando elas para depois de uma rodinha de meia dúzia, jogar pedra em mim e dizer, aquele homem não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo outro. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, onde você estiver, e te digo que falo pelo Espírito de Deus. Chega de viver uma vida seca. Eu sei que você teve experiências, eu sei que você foi profeta, mas Deus quer te dar uma experiência nova. Abra o coração, tire os pés do chão, carregue a sua alma de energia do poder de Deus e tu verás a glória de Deus essa noite. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima e dá glória. Meu Deus, um pouquinho de aqui na minha direita, um pouquinho de direita. Senhoras e senhores, não basta ter uma experiência nominal com Deus, não basta ter um currículo de anos e anos dentro da igreja. Igreja não é como uma empresa onde quanto mais tempo de casa, mais autoridade você tem. Igreja não funciona assim. Com Deus aqui dentro vale mais aquele que tem mais fome e desejo dele, aquele que quer ter experiências profundas. Ah, pastor, mas para isso eu tinha que ser consagrado para poder exercer o meu ministério e a chamada que eu tenho. Então quem disse que você não foi consagrado? Não, pastor, mas os homens nunca deitaram azeite na minha cabeça. Quem disse para você que homem consagra alguém, irmão? A primeira vez que eu preguei em Camboriú, eu era diácono. Preguei no mundo, eu preguei em pelo menos 20 países como diácono. Todo mundo falava que eu era pastor. Eu nunca pude desmentir porque falaram no meio da multidão. Até que um dia alguém me deu minha credencial. E quando viram minha credencial, você não pode pregar porque você é diácono. Eu disse, por que não? Ninguém te consagrou ainda. Aí eu fui com aquela dúvida para o monte orar. Eu tenho um monte lá na minha terra e tem uma árvore que é minha particular. A minha árvore, quando escuta o barulho do meu carro, ela treme, pastor. Porque ela sabe que eu só vou lá na hora da pintura e da peleja. Quando eu vou orar, eu descarrego em cima daquela árvore toda a minha ira. Dou tapa nela e grito, Deus, por quê? E eu disse a Deus, Deus, por que é que eu não posso pregar? Por que é que o homem não me consagra?
consagra. O Senhor disse: ei, quem te consagra não é homem, sou eu. Eu disse: qual é a participação do homem? Diz: o homem apenas confirma aquilo que eu dei. Mas acontece que tem homens que não conseguem enxergar aquilo que Deus te deu. E não é por causa disso que você vai ficar sempre aí dentro da igreja atribulado, parado, triste, com esse olho seco igual olho de sapo que morre no dia de enchente. Não, você tem e precisa de mais experiências com Deus. Não dê atenção àqueles que não conseguem ver a glória. Caia dentro do rio de Deus essa noite, porque Deus te dará experiências assim. Eu sei que falar sobre avivamento hoje, em pleno século XXI, no meio de algumas crises que nós estamos vivendo dentro da igreja, é difícil. Existem homens sendo perseguidos, desligados da convenção. Existem homens na televisão que têm programas que poderiam gastar o seu tempo falando de Jesus e passam o tempo falando de outros companheiros lá. Tenho pena deles. Sabe por quê? Hoje eu me ligaram essa semana e disseram assim: pastor Marcos, o senhor não pode mais fazer oração pedindo os anjos para orar. Porque todas as vezes que eu prego, fazem 6 anos isso, eu peço para Deus colocar anjos dentro da igreja. Eu disse: por que eu não posso orar? Não, porque um camarada foi para a televisão e disse que o senhor anda pedindo anjos demais. Eu disse: ô infeliz, deve ser saduceu. Havia uma raça de homens na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que João chamou eles de raça de víboras. Eram os saduceus e os fariseus. Vai estudar quem eram os saduceus. Eram homens que não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em milagre nenhum. Eu falei: Jesus, nós vamos regredir no tempo. Eu vou chamar esses saduceus de raça de víboras também. Porque se eu sou pentecostal e não posso acreditar que os anjos de Deus estão aqui dentro deste lugar, se eu não posso acreditar que Jesus opera milagres, eu quero rasgar minha Bíblia e voltar a vender pipoca. Se você é pentecostal, você não pode ser intimidado por meia dúzia de homens que se intitulam dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Ceticismo, se nós não voltarmos às origens da nossa fé, e Jesus não voltar dentro de 20 anos, você verá nas mesmas igrejas onde hoje a glória do Senhor acontece, cair neve. Você participará de cultos tão frios que a sua alma vai desejar estes dias que estamos vivendo agora. Se não tivermos homens e mulheres com coragem de quererem Deus e buscar Deus na sua intimidade, daqui a alguns anos a nossa igreja vai virar um mausoléu definitivo. Não precisa ir muito longe. Tem gente aqui dentro que já teve experiência profunda com Deus. Profetas, visionários, homens que viram o céu aberto, que tiveram experiência com anjos, que trouxeram mensagens para a terra, que foram arrebatados ao céu, e que por causa de meia dúzia de intelectuais, homens que pensam que são juízes de causas espirituais, acham que Deus constituiu eles para julgar tudo. Não pensam e não sabem eles que fazem parte de uma inquisição de Satanás, de um projeto do diabo para esfriar a igreja. Pastor Marcos, mas é muita meninice. Eu prefiro uma igreja cheia de meninos do que uma igreja totalmente caduca, porque o menino aprende. Agora tenta educar aqueles que já passaram da idade. É difícil. O menino, você fala para ele: você pode ser, mas não com tanto extremismo, só devagarinho. Não, ensina ele. Deus essa noite quer devolver para você o que você é. A igreja vem para o culto hoje, sabe para quê? Para ouvir um homem que tem uma mensagem escalafobética, aquelas mensagens assim que deixam até os teólogos técnicos. Que coisa linda. A igreja não carece disso. A igreja precisa de homens com experiência, unção, lágrima nos olhos, santidade, vontade de ver Deus e seus milagres. E não tem ninguém mais interessado nisso do que o Espírito Santo. Eu imagino o Espírito Santo dentro dessa igreja nessa noite. Não apenas dentro de mim ou dentro de você, mas fazendo uma vistoria geral aqui dentro, e ele mesmo gritando: é hoje. É hoje que eu vou agarrar pelo menos uma meia dúzia desses e jogar eles dentro do rio. E depois que saírem de dentro do rio, se
segura, porque o céu será o limite para o seu ministério. Se eu fosse você, eu já estava gritando, de cabeça no chão, com a boca no pó, dizendo: Deus, eu me candidato. Deus, essa noite vai te levar para um mundo que você nunca foi. Eu só tenho uma coisa para dizer: a viagem é só de ida. Se você não gosta de barulho, de glória, de mistério, é melhor continuar desse jeito que você está, com essa vida light que você leva, com esse evangelhozinho barato, de ter passado a tarde inteira na frente da televisão assistindo o jogo e vendo o Faustão e o Gugu, trocando com controle remoto e morrendo de dar risada das videocassetadas. Se você não quer profundidade com Deus, não quer ser perseguido, se você quer levar a lei da boa vizinhança, se você quiser que todo mundo na igreja goste de você, continue sendo esse crente com essa vida pobre que você tem. Vim na igreja uma vez por semana, senhorita, não quer compromisso com Deus, não quer essas experiências, não quer ser perseguido, não quer ser chamado de moça idiota, de moça retrógrada no tempo, continue com essa vida que você leva, sendo a bola de basquete da igreja, passando de mão em mão entre os rapazes, ficando com eles todos os dias. Se o senhor não tem uma experiência com Deus, rapaz, continue sendo o que você é. Fique aí usando essas roupas bestas, parecendo um balangandã, malhando o seu corpinho lá na academia, cuidando dos seus bíceps, dos seus tríceps, e continue entrando aqui dentro, mascando esse chicletão, e fique olhando para o relógio, porque essa geração, quando dá 9 horas, tem um demônio que pega eles, irmão. Não, deixa eles inquietos para o culto terminar. Eu sei que você já preparou um esquema para ir para um hotel essa noite com alguém. Penso que você já tem os seus planos. Não, pastor, termina logo, porque eu preciso passar a madrugada na internet, visitando sites indecentes e pornográficos, porque eu tenho sede dessas coisas. Eu te digo em nome de Jesus Cristo, se você não quer compromisso com Deus, vá para casa agora. Vai passar o Fantástico daqui a pouco. Vai para casa. Mas se você quer entrar no rio, se prepare para ver o que é fantástico. Você verá o que é fantástico. Homens e mulheres que impactavam a sua geração eram homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que o mundo não era digno de Deus. Era gente comprometida com Deus. Era gente que temia mais a Deus do que aos homens. Eram pessoas de carne e osso como eu e você, mas eram mais inteligentes do que a gente. Porque o crente que é inteligente, ele sabe, já que ele é crente, ele não pode ser igual ao mundo. Porque se ele for igual ao mundo, ele sabe que está fazendo um sacrifício de tolo. E se Jesus voltar, está perdendo o tempo dele aqui. Não sobe, não vai para o céu, porque abriu presságios na sua vida. Jesus não quer pessoas mornas na igreja. Ou é frio de uma vez lá fora, ou é quente aqui dentro. Aleluia! Deus não quer você em cima do muro, rapaz. Deus não quer a senhorita em cima do muro. Deus quer que você abra os olhos e seja um pentecostal de verdade. Se você sondasse, sonhasse com as possibilidades que o Espírito de Deus tem para a sua vida, se você pudesse contemplar aquilo que os meus olhos já viram, você saltaria desses bancos aí e gritaria: Deus, eu tenho fome de Ti. Eu pregava em Angola alguns anos atrás, e alguns fatos lá marcaram a minha vida. E tem um deles que sempre me conta um empolgo e me emociona. Eu estava no aeroporto de Luanda, tinha pelo menos uns 5.000 crentes que foram se despedir de mim no aeroporto. E o povo me beijando, abraçando, me dando banana, laranja. Eu dava para montar um varejão com tudo que eu ganhei lá. Até que no meio da multidão foi abrir um espaço, eu vi aquele um gigante chegando perto de mim. Um rapaz de quase 2 metros de altura. Se eu olhava ele de frente, era um rapaz normal. Se eu olhava de lado, quase não enxergava ele. Tão magrinho que era. Descalço, seminu, o rosto chupado, magrelo, olhos estufados, banguelo, mãos ossudas, parecia uma caveira ambulante. E ele chegou perto de mim, ficou cara a cara comigo, e eu fiquei assim olhando para ele. E ele olhou para mim e disse assim: Pastor Marco,
Eu lhe acompanhei nesses 22 dias em que o senhor pregou aqui em Angola. Nesses 22 dias eu caminhei 14, 15, 20 quilômetros para te ver pregar. E em todas as mensagens o senhor disse que Deus está procurando alguém para usar. Eu disse, falei mesmo. Eu disse, pois bem, eu vim aqui fazer uma pergunta que o senhor não respondeu quando estava pregando. Falei, que pergunta? Será que Jesus tem coragem de usar um homem igual eu? E eu olhei para ele, por quê? Pastor, eu não sei ler. Eu não tenho casa para morar. Enterrei minha mãe com fome. Tive alguns irmãos, alguns morreram, os outros foram dados para algumas famílias para darem comida, porque não tem. Eu não tenho o que comer hoje. A cor da minha pele é negra. Eu não tenho condições. E aí a lágrima desceu. Ele disse, e eu vim aqui porque o senhor tem intimidade com Deus. Queria ver se o senhor não perguntava para ele se ele tem coragem de me usar. Talvez você não sinta o que eu estou sentindo porque os seus olhos não viram o que os meus olhos viram. Muito de música. Talvez você não pode sentir porque você não esteve lá. Eu olhei para ele, fiquei perdido no tempo, porque ele me deu argumentos que humanamente seria impossível dizer, Deus vai te usar. E com medo de deixar ele frustrado, eu orei e disse, Deus, o que eu falo para ele? O Espírito Santo gritou no meu ouvido, disse, eu encontrei ele. Perguntei, não, qual é seu nome? Ele disse, Gangula. Eu disse, Gangula, dobra o joelho aqui e vou orar por você, na porta do aeroporto. Os irmãos pararam. Ele ajoelhado veio com a cabeça aqui no meu peito. Botei a cabeça dentro do meu peito e disse, Jesus, no que tu me deste, dá para ele. Ele começou a tremer, levantou aquelas mãos para cima e deu um grito de língua estranha que eu me afastei dele. Começou a falar em línguas, começou a pular, ficou de pé, começou a falar e disse, pastor, o que é isso? Eu disse, você não pediu, Deus vai te usar. Eu disse, mas eu não, Deus vai te usar. Ele disse, quer dizer que eu já posso agora? Eu disse, pode agora. Eu falei, então dá licença, pastor, deixa eu exercer meu ministério. Saiu pulando entre os irmãos e colocando a mão na cabeça dos irmãos. Quem não caía debaixo do poder de Deus, caía endemoniado. Quem não caía era batizado com o Espírito Santo. Eu nunca vi um negócio daquele. Tanto é que pararam de olhar para mim, eu fiquei como um desconhecido. Entrei para dentro do salão onde estavam já me esperando. Fui para dentro do avião, quando o avião levantou, eu olhei pela janelinha, lá estava uma multidão pulando, e no meio da multidão um espaço. O espaço era onde Gangula passava. Ninguém ficava de pé diante dele. Recebi agora, há poucos meses atrás, um e-mail lá de Angola dizendo, Gangula mandou um e-mail. Aprendeu a mexer na internet, você aguenta isso? Diz, pastor, aprendi a ler, aprendi a escrever, me casei com a filha do pastor da igreja e já estou pregando nos países da África, porque Deus é fiel! O Espírito Santo encontrou ele, o Espírito Santo está te procurando aqui. O Espírito Santo está olhando para você, sinta o olhar incandescente de Deus sobre a sua vida. Você está no palco e o holofote de Cristo está sobre a sua vida. Deus não pode te usar se você não desejar. Mas se você desejar e não demonstrar que deseja, Ele também não pode atuar. Se você quer ser usado por Deus, peça pelo amor de Deus para você sair dessa vida seca. Deixa Deus te jogar dentro do rio da revelação do poder do Espírito. Recebe essa glória aí. Incline sua cabeça agora, por gentileza. Coloque uma mão no coração. Cheio de luz, Naragai, de Carabalassúria. Uria Maneresui, Camanarabalaba, Xandaragaséria. Sinta a presença do Espírito Santo do seu lado e converse com Ele. Ele está te convidando, filho, deixa eu te levar para uma experiência mais profunda. Ele está dizendo para
você deixa a razão de lado por um momento, deixa os estudos, deixa a sua riqueza, deixa os amigos, deixa os seus namorados, deixa a sua família por um momento. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo sondar as profundezas da sua alma. Aquele desejo missionário que está embutido aí, aquela vontade de pregar, aquele desejo de ser missionário, deixa fluir, porque em nome de Jesus Cristo você vai sair daqui para a sua vitória. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Goiânia vai conhecer a sua vida. O Brasil será impactado pela glória que você vai gerar na terra. Se você acredita nisso, deixa ele te encher. Aquela que você tirou do coração, coloque no ombro do seu irmão, no ombro dele, desce sobre as costas dele, faz um carinho nele e diga para ele: irmão, está na hora de deixar essa vida seca. Fala para o companheiro, diga: meu querido, está na hora da gente sair desse ministério que a gente tem levado apenas de informações. Está na hora de termos experiência. Está na hora de Deus começar a dar a vocês as promessas que Ele tem feito. Pastor, desde ontem, quando eu coloquei o pé pela primeira vez aqui, o Senhor disse: meu coração, tem promessas a esta igreja. Tenho coisas que prometi, não pude cumprir porque faltou gente. Mas em nome de Jesus Cristo, como disse o pastor Gaspar, esta festa está mudando e modificando o ritmo desta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que se levantará nesta igreja uma geração de profetas. Não se assuste, pastor Samuel, diga ao pastor Luiz para não se assustar quando caravanas começarem a vir de longe para cá em cultos comuns, para saber o que é que está acontecendo aqui dentro, porque esta casa será chamada de hospital, esta casa será chamada de quartel-general de Deus. Homens entrarão aqui de um jeito e sairão de outro. A nação que está precisando de Cristo receberá ministérios deste lugar. Se você acredita, fica de pé para adorar. Te exaltamos, nós te amamos. Aleluia. Toma o seu assento. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui como há muito tempo eu não sentia. Eu sinto a presença de Deus não em forma de labareda de fogo, mas em forma de amor. Eu sinto o amor de Deus dentro desta igreja. Eu sinto que Deus tem um carinho especial pela sua vida. Aproveita esse momento, faz as pazes com Ele. Deixa Ele desenferrujar as suas juntas. Você que há muito tempo não falava em línguas, recebe aí agora uma unção para orar em línguas. Você que profetizava, que curava os enfermos, recebe uma renovação nesta área. Em nome de Jesus Cristo, quem não fala em línguas, seja batizado com o Espírito Santo agora. Eu estou trombeteando nesta igreja que a Shekinah está aqui. Recebe aí uma trovoada do céu. Queima! Ai, meu Deus. Ouça, um culto assim era para ser comum. Como pentecostais que somos, cultos assim deveriam ser comuns. Todo culto, até os cultos de ensino, até a escola bíblica dominical. O problema é que nós mudamos a liturgia. Nós somos os únicos
seres no universo que temos poder de amarrar as mãos do Espírito Santo. Às vezes nós levamos a igreja num nível tão grande espiritual, daqui a pouco jogamos um balde de água fria. É um pecado isso. É difícil chegar, depois que chega, deixa aí. Aí depois os pastores que verem os excessos vão controlar com amor. Mas em nome de Jesus, não tenha medo do avivamento de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Escuta. Deus me deu uma oportunidade esses dias. Eu fui pregar na Assembleia de Deus de Belém do Pará, na igreja mãe, no congresso de jovens, pastor Samuel Câmara. Ele calhou de estar pregando lá e eu ganhar um livro de um irmão, que era o livro Diário de um Pioneiro, Daniel Berg. Acho que é Daniel Berg, fundador da nossa igreja. No hotel orando, eu peguei o livro e comecei a ler. Comecei a devorar aquele livro. Eu cheguei num ponto naquele livro que comecei a gritar sozinho no hotel. Eu disse: Deus, foi isso que o pai da fé da minha igreja experimentou. Por que eu não posso experimentar? O Senhor disse no meu ouvido: leva o livro para o culto. Chegamos no culto à noite, tinha 10.000 pessoas sentadas dentro da igreja, porque lá são 3 galerias e mais a igreja que é, então acho que umas 2 ou 3 dessas de comprimento. Mas sendo transmitido pela RBN, mais telões pelo lado de fora. Foi uma imensidão de gente que foi para aquele culto. No meio da mensagem eu peguei um livro e disse: amados, vou fazer uma coisa aqui que foge à normalidade. O pregador é convidado para pregar. Falei: vou ler um capítulo de um livro. E peguei o livro. Perguntei primeiro se eles conheciam o nome do autor do livro. O povo explodiu e ele começou lá. Foi uma adoração tremenda. Aí eu peguei um capítulo do livro, se eu não me engano, página 65 ou algo semelhante, em que o missionário está dizendo assim: era tanto poder na reunião que eu orei por um homem, e por 2 vezes esse homem foi arrancado do chão e levantado bem alto. Por 2 vezes o irmão no culto flutuou debaixo da unção de Deus. Não sou mentiroso, vá falar com a CPAD que editou o livro. Depois que eu li isso numa igreja, o irmão falou: pastor, eu tenho um livro que foi, eu li a Edson, eu li o livro primeiro que saiu. O livro primeiro diz lá que ele flutuou. No segundo diz que ele foi levantado bem alto do chão, por 2 vezes, porque o pastor orava por ele. Você já viu algum crente flutuar no culto? Eu ainda não vi, mas gostaria de ver. Eu sei que parece ser uma coisa absurda. Eu não estou querendo fazer disso aqui uma doutrina, mas estou dizendo que os nossos pais da fé experimentaram isso. No outro culto, pega o livro inteiro do milagre, você vira as páginas e começa a dizer: era tanta unção no culto que eu comecei a rir. E ria tanto que eu precisei parar de pregar e sentar. Depois que deu uma parada de rir, aí eu me levantei. Eu dizia: eu ria no Espírito. Eu falei: Deus, ria no Espírito. Eu vi lá pelo lado da Europa a unção do riso. Mataram gente aqui no Brasil por causa disso. E o nosso líder, que fundou a nossa igreja, tinha tanta intimidade com Deus, que as manifestações do Espírito na vida dele eram coisa pessoal. A nossa igreja nasceu assim. A nossa igreja não nasceu com homens intelectuais, não nasceu com gente de riqueza, nem com políticos. A nossa igreja foi gerada por homens sendo da enxada. Eram homens iletrados, mas eram homens que, quando levantavam a mão para o céu, Jeová ficava de pé lá, porque tinha intimidade com ele. Intimidade. Eu não estou propondo uma inovação na sua vida e nem nos cultos da igreja. Não estou propondo uma metamorfose, muito menos uma transformação. Estou propondo uma renovação. Uma renovação, Senhor. Aquilo que nós sempre amamos e desejamos. O Espírito de Deus está aqui, pronto para fazer você sentir a presença de Deus como você nunca sentiu antes. Ele reina mesmo. O Espírito Santo está ansioso nesta noite, fazendo uma vistoria entre essas cadeiras, entre essas poltronas, e procurando corações
Com coisinha só de levantar a mãozinha e dizer, ai, 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 ui, ui, ui. Deus está cansado disso. Deus está querendo ver você entrar na presença dele e dançar. Deus está querendo ver você saltar na presença dele e dar glória. Ah, pastor Marcos, mas eu sou intelectual. Pelo amor de Deus, sou intelectual. Paulo também era. Paulo era intelectual, pastor, mas eu sou Davi, eu sou poeta. Davi também era. E saltava e bailava na presença de Deus. Ah, se você conseguisse ver o que eu vejo, se você soubesse o potencial que você tem diante de Deus, se você sonhasse com a história que Deus escreveu para mim e para você nessa terra, você não estaria mais desse jeito. Você já estaria com o seu coração dilacerado, seus olhos lacrimejando. E você estaria gritando, Deus, eu quero a sua presença aqui. E não sai daqui sem sentir ela. Se há aqui crentes que têm fome de Deus, eu quero ver você adorar Jesus. Mas a história não pode parar com eles. A história tem que continuar na gente. É bonito ver dizer que Pedro falou, levanta e anda, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. Mas eu quero ver a história continuar. E é possível a história continuar. É possível. É possível. O Senhor está procurando alguém que acredita, só isso. Eu não opero milagres, mas Ele opera. E quando Ele encontra alguém que Ele acredita, Ele dá para ele o dom. Eu quero que você caminhe com Deus hoje nesta revelação. Olha para o irmão só, diga para ele, sai do cerco. Não grita no ouvido dele, sai do cerco. Diga, cai na água. E por favor, tire essa roupa de banho. Vem nadar comigo na presença do Espírito. Um país igual ao nosso, com tantos crentes se dizem pentecostais, nós não temos um pregador pentecostal na televisão em rede nacional. Um pentecostal. Um que tem coragem de orar em língua estranha na televisão. Que tem coragem de pregar contra a idolatria e muitas coisas mais. Nós não temos um. Me mostre um pregador pentecostal na televisão. De rede nacional, de norte a sul, me mostre um. Temos lá alguns que pregam um evangelho puro, mas bem simples, como o pastor Henrique Soares. É uma mensagem pura. É uma mensagem pura, um arroz com feijão. Que sustenta, mas é uma coisa simples. Temos outras igrejas que são sensacionalistas. E temos um homem que tem a mídia na mão e só sabe brigar com os crentes na televisão. Está na hora de Deus levantar um profeta. E eu sei que Deus vai levantar. E Goiânia tem capacidade para isso. Me disseram que tem 500 mil de crentes aqui nessa cidade. Será que no meio de 500 mil pessoas Deus não pode levantar um? Amado, você tinha que ter dado um grito. É eu, pastor, sou eu. Cadê você? Diga para o irmão, vai ser eu. Diga, será eu? Diga pela fé. Aí vai no ouvido dele dizer assim, eu até acredito. Depois que você sair do cerco, sai do cerco e entra nas águas. Sentindo a presença dele aqui. Nesta noite o Senhor vai levantar aqui uma geração encrenqueira. Pastor Marco, isso vai te custar caro. Não importa, eu pago o preço. Mas Deus vai levantar uma geração encrenqueira. Uma geração que vai começar a questionar: cadê o fogo? Cadê os milagres? Cadê a presença? Cadê a unção? Cadê onde é que está? E depois de perguntar, Deus vai levantar. Se o Senhor está nesta palavra, que a presença dele inunde esta igreja. Agora!
Agora pergunta assim para mim, pastor, para que a gente precisa disso? Pergunte, para que a gente precisa disso? Eu não ouvi. A resposta está no irmão do seu lado, olha para a cara dele. Parece que foi batizado num vinagre. Está com a boca travada, não abre a boca nem para respirar. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. É com você mesmo, eu estou encrencando com você. Eu quero ver hoje Jeová te pegar, meu irmão. Eu quero ver você se mexer aí nessa cadeira. Pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo atuar em você. Não me desafia. Você não está me desafiando, está desafiando a Deus. Deus vai te chacoalhar. Estão sentindo ele aqui atrás, senhores? Eu sinto uma unção de renovação para o ministério aqui. Em nome de Jesus Cristo, se tu tem fé, pega isso sobre a sua vida. Se você não acredita, eu quero aqui quem quer. Quero aqui pessoas que desejam. Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. Ô Senhor, hoje não, Ezequiel. O que o Senhor quer comigo? Eu quero que você entre dentro do rio. Mas eu já sou profeta. Eu já prego. Eu já sou pastor. Eu já sou crente. Mas Ezequiel, tem algo novo para a sua vida. Ninguém conhece tudo do Espírito Santo. Ninguém. Ninguém pode dizer, eu conheço ele na íntegra. Ninguém. Ezequiel vem. Mas Senhor, não é uma piscina. Se fosse uma piscina eu entraria, porque dava para ver a profundidade, o fundo. Eu vou pisar nessas águas curvas, são escuras, eu não sei o que tem lá embaixo. Ezequiel, sou eu que estou convidando, eu garanto. Eu sei que o avivamento às vezes provoca algumas coisas, alguns excessos. Mas são excessos que podem ser controlados. Pastor, mas não dá para ver o fundo. Aí é que está a emoção. É isso que nos segura, sabendo que cada dia Deus pode nos dar uma coisa nova. Vem! Mas pastor, vem! Cai na água! Lá vai Ezequiel, a vida inteira no seco, terra rachada. Quando pisa com a planta dos pés nas águas, sente aquele friozinho subindo no corpo aí. Senhor! Eu fico imaginando ele tateando o chão. Rapaz, mas isso é bom. Refresca. Você não sabe o que Deus tem para ti. Aí está com água pelos pés. Ele pode pular, corre, vai para um lado, vai para o outro. E de repente eu pesquisei aqui, eu disse, eu já sou o bambambam da glória. E quando ele está lá pulando água pelos pés, pisando, espirrando água em todo mundo, eu imagino o Espírito do Senhor fazendo assim, ó. Vem pro fundo. Não, mas aqui tá bom. Porque tem gente que estacionou depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aliás, tem alguns batismos que eu tenho até dúvida. Um dia desse, pregando numa igreja, irmão, o diabo é louquinho para me deixar com raiva. Então, numa igreja pregando, pastor, lá veio um moço lá, desses que eu falei, o cabelo parece que a vaca passou a lambida na cabeça, pastor Anderson. Todo balangandão, mascando o chicletão. Ele falou assim, ô PR. Falou, o quê? Ô PR, Jesus me batizou, cara. Batizou, mascando chiclete. O infeliz foi para me afrontar, o filho do Todo-Poderoso. Eu falei, aí eu fiquei com raiva, fui pro hotel, orei com Deus, não pode ser. Senão tudo que eu prego cai por terra. Eu sei que a sua misericórdia é grande, mas ele foi lá para me afrontar, pai. No outro culto eu estou pregando, ele está bem na frente. Eu falei, não, hoje eu quero a prova dos 9.
derramou aquela unção, ele deu um pulo lá e começou a falar em línguas, mascar chiclete na minha cara. Eu falei, atribulado. Fui lá perto dele, pastor. Quando cheguei perto dele, eu ouvi a língua estranha dele, aí acabou tudo. Ele estava orando em línguas assim, glu, 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 glu. Eu falei, espírito do peru, eu te repreendo. Sua bênção atribulada, ou tribulação abençoada. Essa é a tua língua poeta. Isso não é língua, não, isso é coisa do cão. Quer ser batizado? Joga esse chiclete lá fora e volta aqui. Eu voltei todo desconcertado. O que eu tenho que fazer? Eu falei, arrepende dos teus pecados. Não, mas arrepende dos teus pecados. Ele começou a tremer, começou a chorar. Ele disse, pastor, mas eu não tenho. Eu falei, não tem, quer que eu conte dos seus pecados? Porque eu estava na unção. Quando o homem está na unção, Deus fala tudo para ele. Ele falou, não, tá bom, eu vou buscar agora. Eu falei, então dobra o joelho ali. Ele dobrou o joelho para voltar e fogo, daqui a pouco, irmão. Aí ele pulou na unção. Aí Jesus cantou, aí não era mais língua do peru, não. Aí era língua estranha, era coisa de Deus, da autoridade. Olha nos olhos desse irmão abençoado. Olha nos olhos desse irmão, dessa irmã, está com esse olho seco igual uma de coruja. Diga para ele, você está satisfeito com a vida que você tem? Diga para ele, vou te contar um segredo. Vai no ouvido dele e conta um segredo para ele. Vai assim, vai no ouvido dele e diz assim, ó, Deus tem mais. Fala assim, o rio é mais fundo. Vem comigo. Daqui a pouco, vai vir Ezequiel, tá bom, eu vou. Ele sai andando correndo porque está com água pelos pés. Daqui a pouco ele pisa e afunda o pé. Aí água pelos joelhos. Já tentou correr com água pelos joelhos? Não dá. Você tem que fazer um malabarismo. Aí o Senhor está dizendo para ele que começa a se envolver neste rio do Espírito. Começa a levar uma vida de oração e de consagração. Quem leva uma vida de oração e de consagração não é mais dono do seu nariz. Tem dificuldade para caminhar porque o Espírito começa a segurá-lo. O Espírito Santo começa a ditar aquilo que você deve ou não deve fazer. Se prepare, porque a partir de hoje eu vou começar a te chamar de santarrão. Sabe aquele Zezé de Camargo do céu que você tem lá no porta-CD? De noite vai te dar vontade de quebrar ele. Obedece, eu vou quebrar ele. Quebra. Sabe aquelas músicas de amor que você gosta de ouvir? Não vai ter mais vontade de ouvir quando entrar no carro de alguém que tiver. A primeira coisa que vai vir na sua boca é a unção de João Batista. Oh, raça de Bíblia, quebra essa porcaria. Irmão, vou começar a te chamar de doido, de fanático. E aí é que a coisa vai ficando boa. Porque você começa a perder os amigos da terra. Perdendo os amigos da terra, você vai ter mais tempo para Deus. Tendo mais tempo para Deus, Deus vai ser seu amigo número 1. Sendo amigo de Deus, você e ele vão saltar muralhas. Vão saltar muralhas. Ezequiel já está lá. Cheio de ética, não, agora eu não sou mais homem comum. Estou andando no Espírito. Estou andando no Espírito. De repente ele escuta de novo. Ele olha para trás. 500 metros, meio quilômetro. Ezequiel, é mais profundo. A cotovela, irmão, não. A cotovela, de repente ele acorda. A cotovela, diga assim, é mais profundo. Tem mais. E é nessa fase, é a fase, se não a principal, uma das mais sérias. Porque ele entra nas águas e são águas que lhe dão pelos lombos. Quem já entrou dentro de uma piscina, dentro de um lago, dentro de qualquer lugar que ficasse com água por aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Automaticamente, quando você estava lá dentro, você lembra o que você fez? Não ficou com os pés na piscina. Com água por aqui, automaticamente a pessoa fica na ponta do dedo. Lembra? E o medo de afogar. Lá está Ezequiel. Aí ele já não podia mais andar direito, já não podia mais correr. Aí ele ficava esperando a correnteza do rio. O rio batia nele, ele dava uma rodada. E ele dizia, já estou até dançando no Espírito. O famoso balé de Jesus. Aleluia. Parece ser bom, mas o dedão ainda está no fundo do rio. Olha o seu irmão, diga, tira o dedo do fundo do rio.
Tira o dedo das tradições. Comece a ver aquilo que é invisível. Meu espírito começa a sondar e a sentir que Deus tem mais para você. Só que nessa hora você vai estar com água pelos lombos. Pergunta para mim, para quê, pastor? Não ouvi. Porque você vai ter que ter bálsamo, porque o que você vai apanhar, o que vão te bater, o que vão te perseguir, o que vão querer arrancar seu ministério, o que vão começar a te chamar de esquisito, de maluco, vai começar a perder amizades, família. Porque as pessoas vão chegar perto de você, você vai estar transformado. Você não vai mais pactuar com as coisas que todo mundo pactua. Você vai ser uma voz profética. Vai viver uma vida de solidão. Vão começar a caluniar você. Vão começar a cavar covas para te sepultar. Vai começar a perder a influência. O Espírito me diz que já tem gente passando por isso aqui. Vai começar a sentir náuseas, dores. E não desista. Porque ainda não é o final. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais chão para pisar. E aí você vai ter que nadar. E quando você nadar, só a cabeça vai permanecer do lado de fora. Porque a cabeça, o seu ministério, da sua vida será Cristo. Só Ele pode ficar para fora do rio. O restante tem que ficar inundado nele. Eu não estou falando de uma coisa louca, nem uma coisa abstrata, nem de fantasia. Estou falando de coisas que eu tenho visto por esse mundo. Acho que ninguém mais do que eu gosta de ler biografias. Eu já li mais de 700 livros acerca da Bíblia. E a Bíblia pelo menos 16 vezes. Mas tem alguns homens e mulheres deste planeta que passaram por ele, que marcaram história. E eram homens e mulheres diferentes. O mais recente, que ainda é vivo, que está vivo e que emplacou nesse mundo, já tentaram barrar ele, mas até hoje não conseguiram. Foi um homem que eu tive a graça de participar de um culto com ele, chamado Benny. Quem já ouviu falar de Benny aqui? Eu estou em casa. Estava pregando no estado de Connecticut e o pastor Benny com uma cruzada lá, eu fui lá ouvir. Já tinha ouvido falar dele, já tinha lido o livro, sabia que ele era um homem de muita intimidade com Deus, mas não tinha visto. Cheguei no ginásio, quase 200 mil pessoas, nunca vi nada parecido. Num púlpito, centenas de pastores. Eu me recordo de 5 figuras diferentes naquele púlpito. Tinha 5 sacerdotes romanos lá, que batiam em tudo, sentados para ouvir o pastor Benny. Anderson, eu cheguei, sentei, fiquei olhando tudo aquilo, eu disse, meu Deus, isso não é um homem, é um astro. Todo mundo lá está vendo. Quando ele chega para pregar, ele estava tão cansado, ele disse assim, irmãos, I'm so sorry, but I'm tired, I need some rest. Irmãos, me desculpa, eu estou muito cansado, eu preciso descansar. E ele pediu aos irmãos, posso pregar sentado? E o ginásio inteiro, pode. Tiraram o púlpito, colocaram uma cadeira, e ele cruzou a perna e começou a pregar. Eu, obreiro assembleiano, já comecei a falar, isso não é ética. Isso não é. A gente é acostumado a fazer isso mesmo. Temos uma escola. E ele começou a pregar, pastor. Eu tinha que me falar que ele era o maior pregador do mundo, porque ajudava muita gente. Eu fui ver a mensagem dele. Com 10 minutos eu estava dormindo. Ele prega assim: Jesus entrou por aquela cidade, olhou lá em cima da figueira e viu Lázaro. Ele falou, Lázaro, desce dessa figueira, que essa figueira é dos aqui. Coisa assim, ele é muito cômico, contando algumas histórias para o povo. Eu disse, se esse é o maior pregador do mundo, eu já estava para ir embora. De repente, irmãos, ele sentado na cadeira, no solo, assim, um fundo musical assim. Ele abaixou a cabeça e fez assim, silêncio, por favor. Ele fechou o olho.
Aí todo mundo olhou para ele. Estava a figura dele nos telões. O corpo dele fez assim. Sabe aquele arrepio que dá na gente, chacoalha tudo? Ele deu um sorriso e disse: Ele está aqui. Eu nunca vi aquilo. I'm feeling the Holy Spirit in here now. Eu sinto o Espírito Santo aqui agora. Ele levantou, todo mundo levantou com ele. Ele não pediu para ninguém levantar. E um homem de quase mais de 50 anos, pastor, começou a dançar no púlpito. Dançar, começou a bailar. Com a mão aqui, tipo uma valsa. Ele falou: o cabra é doido. Tá louco. Bailando. E as lágrimas descendo. Daqui a pouco, o estádio inteiro começou a glorificar Deus, a levantar as mãos, a adorar. Ele fez isso por uns 20 minutos. Eu não sabia porquê, mas eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Comecei a tremer no púlpito. E não era só eu, era todo mundo. Ele olhava para o céu e começou a dizer: Holy Spirit, touch my mind, please. Espírito Santo, toque a minha mente. Holy Ghost, touch my heart. Toque o meu coração. Holy Spirit, touch my body. Toque o meu corpo. Ele estendeu a mão para o ginásio e disse: Holy Spirit, touch the people. Toque o povo. Como Deus está sentado no céu, eu vi quase 200 mil pessoas caírem no chão, sem ninguém soprar. Ele não soprou, não jogou paletó, efeito dominó. Quando eu dei por mim, eu estava caindo junto com um monte de gente. E eu olhei aqui e falei: não, eu sou obreiro do Brasil, que negócio é esse? Foi ficar de pé, foi ficar em pé, foi morrer para lá e para cá, e tipo, cair com a cara no chão. Porque para mim cair era só para frente, mas eu tinha caído de costa. Mas que negócio é esse? Pastor, eu procurei uma cadeira e sentei, meu corpo tremia. Eu senti Deus como eu nunca senti na minha vida. Eu olhei para o público, sondando tudo aquilo, porque a cada cena era um espetáculo. 5 sacerdotes romanos caídos no chão. 5 padres. Levantava e caía, ficava igual que João Bobo. Era cair, levantar, cair, levantar. 2 dedos, pastor, saiu de gatinho. Foi até onde estava o pastor Benihim e agarrou a perna dele. O pastor Benihim fazia assim, fazia assim. What happened, man? What happened? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles olharam para ele e disseram: queremos ser igual ao Senhor. Queremos isso. O pastor Benihim olhou para ele e disse assim: uh-oh. This is good, but change your life. Troque a sua vida, mude a sua vida. Um olhou para o outro, enfiaram a mão dentro daquela roupa que estava usando, pegaram crucifixo, imagem de santo, arrancaram e jogaram no chão. Arrancaram a batina e jogaram no chão. Ficaram de pé e disseram: queremos isso, pastor Benihim. E colocou a mão sobre eles e disse: Espírito Santo, toque eles. Pum, no chão os dois de novo. Isso daí ele disse: levante. Eles levantaram bem embriagados e disse: agora olhe por aquele povo. Tinha um povo de pé, os 2 espadas, agora já é esse. Estendeu a mão, caiu todo mundo puxando. Que negócio é esse, Jesus? Eu me criticava, eu falei: eu quero isso para mim. Pior não é isso, depois disso não era só um espetáculo. Do lado esquerdo do púlpito, uma convulsão de gente. Eu olhei para lá, cadeira de roda para cima, a mulher está para cima. O que é isso? É o Apocalipse. Aí os obreiros do pastor Benihim foram se selecionando e começou a subir gente. Subiu um homem com a cadeira de roda aqui em cima. O pastor Benihim disse: coloque no chão. E disse: não, eu fiz um voto. Que voto? Ele disse: eu não sou crente. Melhor, não era. Porque eu vi o senhor pela televisão e o senhor disse que era para mim que Jesus ia curar. Mas eu nunca vi ninguém pregar tão ruim igual o senhor. O cara falou: eu estava dormindo na cadeira. E o povo começou a rir e disse: mas quando o senhor falou Holy Spirit, touch the people, alguém agarrou minhas pernas e me jogou para fora da cadeira. Eu levantei bravo para bater. Aí eu vi que estava de pé. Eu nunca vi isso. Como disse, eu fiz um voto que se viesse aqui andando eu voltaria para casa com a cadeira de rodas aqui. Dá licença que eu estou indo para casa, pastor. Com a cadeira de rodas em cima dos braços. Isso foi centenas de milagres, milhares de almas aceitaram Jesus. Eu disse: Deus, o que é que esse homem tem?
Tive a graça de alguns anos atrás assistir uma cruzada do pastor Billy Graham em Amsterdã. O maior pregador do mundo. Fui ouvir o pastor Billy Graham. Eu dormi mais cedo do que dormi ouvindo o pastor Benny. Porque prega simples, não pula, não grita, não faz estardalhaço. Mas quando ele dizia assim, quantos aqui querem se encontrar com Jesus? O estádio inteiro. 30 mil pessoas não crentes vindo para frente, correndo, chorando, arrancando brincos, arrancando cigarro do bolso, jogando. Eu falei, que isso? Intimidade. Está entendendo? Intimidade. A unção de Deus não vem pelo grito do pregador. A unção de Deus não vem pela eloquência do pregador. A unção de Deus vem quando ele encontra corações abertos. Feche seus olhos. Filho, toque aí, eu navegarei no céu do Espírito. Deus está nos dando uma chance nesta noite. Poderia ter pregado uma mensagem com eloquência, mostrar a vocês os meus conhecimentos. Mas eu acho que está na hora da igreja ser real e os pregadores serem mais santos. Falar não de uma coisa que ouviram, mas falar de coisas pessoais. O Espírito Santo é a maior riqueza que eu tenho na vida. Se eu perdê-lo, eu perco tudo. Ele é meu amigo. E assim como ele entrou lá na roça, na Vila Tatu, há 7 anos atrás, e me enxergou. Um menino que não tinha nada, não tinha tributo nenhum para ser levantado, não tinha eloquência, não tinha mensagem, não tinha ninguém para apadrinhar, ninguém na família crente. Ele me viu orar nos montes. Ele me viu passar noites inteiras na igreja procurando alguma coisa invisível que eu não via. Eu li o livro de Heróis da Fé de Deus, eu quero ser igual a eles. Ele foi lá no meio da roça e disse, eu vou te usar, vem cá. Eu choro nessa noite. O que foi numa noite como essa que ele me tocou? Eu vi alguém dizendo que Deus queria usar. É você que o Senhor está chamando. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, se interioriza, por favor. Solte as profundezas da sua alma, pastor, que está aqui atrás de mim, obreiro. Pergunte a Deus se o que eu estou falando é realidade. Peça um sinal a Ele. A minha geração precisa disso, ou nós vamos morrer. Estamos perdendo para padres. Estamos perdendo para igrejas neopentecostais que não têm muito compromisso com Deus. Estamos perdendo para terreiros de macumba, para centro espírita. Eles andam fazendo milagres. Uricai, Bereu, Assurona, Raim, Suriei,
Feche seus olhos. Glória a Deus, adore a Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como a Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, venha mandar a mão, fica de pé comigo. Começa a navegar. Solte o cabo da nau. Tome o leme nas mãos. Recebe agora a presença de Deus. Espírito. Jesus começa a embriagar as pessoas neste lugar. Embriaga até a sua vontade ficar mais insano. Ajuda a segurar. Segura. Escute aí agora. Estamos em Goiânia, Assembleia de Deus em Campinas está sendo visitada. Aquele que deseja, levante a sua mão assim.
púlpito para a minha esquerda. Jovens, moços e moças que querem entrar no rio de Deus, moços desse lado, moças deste púlpito para a minha direita. Tem coragem? Vem. Pastor Samuel, Pastor Paulo, vou pedir a Deus essa noite não uma nova unção, porque ela não é nova, é antiga, mas eu vou pedir para Jesus hoje tocar na gente, tocar na sua vida, garota. Mamãe, não se assuste quando você acordar nessa madrugada e escutar um gemido no quarto da filha, e quando chegar lá ver aquela menina rebelde, namoradeira, de joelho no chão, com a testa no chão, dizendo: Deus, me dá as nações por herança. Não se assuste. Líder da mocidade, não se assuste quando aquele moço mais rebelde no próximo culto aparecer de terninho, a biblinha debaixo do peito, dando pulo lá na frente. Não critique, não ajuda ele essa mensagem, mas não com esse tempero, está diferente. É que o amigo Espírito Santo vai abrir a boca quando você abrir a Bíblia, o seu ouvido. Ele vai te dar coisas que ele deu para pouca gente. Vem para cá. Cadê? Bom, vocês devem conhecer. Obra de amor, conhece aquele hino da Batista da Lagoinha? Existe um rio, Senhor. Conhece? Não conhece? Oh Jesus, precisa pedir para eles para vocês gravarem, ficaria lindo na voz de vocês. Cadê o pessoal para me ajudar? Vocês vão aprender, a moça ali vai ensinar. Eu quero que você pegue no braço do seu irmão, agarre. Os que estão de joelhos aqui no púlpito, santos, fiquem de pé. Deus vai te dar de pé. Mais baixinho, não se empolga. Agarra o irmão pelo braço, agora. Chamando assim, vê se ele está colado em você. Pensa. Escuta, mais baixinho, teclado um pouquinho. Só depois vou cantar. Olha para mim. Nesse livro aqui, Chamada de Fogo, eu conto o que Deus fez na minha vida. Tem uma frase aqui: de repente fui lançado no chão por uma lufada de ar quente, uma voz bradou: eu abro para você as portas do mundo para pregar. Isso aqui aconteceu, pastor, exatamente há 7 anos atrás na minha vida. Eu já era diácono, como eu disse hoje pela manhã, tinha vontade, tinha fome, mas não tinha intimidade suficiente. Teve um problema na minha igreja. Sabe aqueles problemas que acabam com a igreja? Uma igreja de 400 pessoas. Em 2 meses o diabo fez o trono dentro da minha igreja. Com 2 meses, uma cidade pequena, nós ficamos com menos de 20 crentes. Escândalos atrás de escândalos em 2 meses. Em 2 meses perdemos 2 presbíteros do público, que eram os homens linha de frente. Em 2 meses o rapaz da mocidade, que era o mais querido deles, foi pego na rua tendo relações com um animal. O irmão mais querido do coral foi preso, foi caso de polícia porque violentava a filha de 10 anos. Foi uma miséria. Culminou com um problema financeiro na igreja. O pastor foi arrancado. Nesta época, em tempo de crise, chegou um pastor para pregar na minha cidade, era um pastor nordestino, bravo que só ele. E ele olhou para mim e disse assim: tu vai pregar hoje à noite? Eu disse: vou não. Vai, não vou. Por que não vai? Eu disse: porque a minha igreja está triste. Pregar aqui está parecendo um velório, nós temos menos de 20 pessoas na igreja. E ele disse para mim: nessa noite Deus vai trazer todo mundo para ouvir. Eu disse: mas eu não tenho coragem. Ele olhou para mim e disse assim, no linguajar dele lá: tu é um homem de Deus, eu tenho um saquinho de pipoca. Eu disse: sou homem de Deus. Ele disse: então prova. Todo baixinho, invocado, né, pastor? Fui para casa naquele dia. Morava numa casinha de 3 cômodos. Eu olhei para minha esposa e disse: filha, tu entra dentro daquele quarto e não sai enquanto não mudar. O que foi? Eu disse: eu estou aperreado com Jeová. Entra lá, que vou brigar com ele nessa sala aqui. Peguei um gravador, coloquei uma fita. Sempre gostei de fundo musical para orar e para pregar.
Dobrei meu joelho. Nesta época eu não conhecia Benim, não conhecia nada de... Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes, isolada, no meio do interior de São Paulo. Eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu já fiz orações, mas hoje é diferente. Eu preciso da presença do Espírito Santo como nunca antes. Eu não subo daquela tribuna se o teu Espírito não for comigo. Demorei mais de 5 minutos. Do encosto do sofá, porque eu estava ajoelhado com a testa no encosto do sofá, pastor, do nada veio um vento forte, um sopro, um vento quente, bateu na minha testa. Foi tanta força que me jogou para trás. Eu caí debaixo de uma mesinha de centro, do centro da sala. Não conseguia abrir os olhos. A sala estava inundada de uma luz clara e forte. A minha vida passou como em uma tela de cinema, que eu era de menino até aquele momento, e eu pensei que eu ia morrer. Eu me encolhi e disse: Deus, não me mata. O Senhor disse: eu não vou te matar. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Te levanto com uma palavra profética na terra. Vai sofrer muito, será perseguido, mal interpretado, mas eu levantarei uma geração nova através da sua vida. Eu levantei, pastor, embriagado, não consegui ficar de pé. Minha esposa abriu a porta do quarto que eu bati, ela me olhou e não se atreveu a falar comigo. Ela disse depois que eu parecia um gigante. Fui para a igreja naquela noite, fiquei na porta, com o braço esticado, parecia um bobalhão. Eu estava embriagado, e eu estava abraçado com o Espírito Santo. Eu sentia ele como sinto vocês. Ninguém entendia. Naquela noite todo mundo veio para a igreja. Eu disse para Ramon que tinha um pastor novo. Aí o pastor disse: quem vai pregar nessa noite não serei eu. É o moço que está ali na porta, Marco, vem pregar. Subi ao púlpito da igreja de pé, a igreja triste, cabulhada. Eu peguei o microfone, li o texto da Bíblia e disse: Deus, nessa tarde, me visitou em casa. Quando eu disse isso, não precisei falar mais nada, porque se eu falasse, ninguém ia entender. Da porta da frente até o púlpito começou a cair pessoas. Sem soprar, sem jogar para o nosso lado, as pessoas começaram a perder o controle, a cair e começaram a falar em língua estranha. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, pessoas começaram a vomitar câncer dentro da igreja. Foi uma coisa jamais vista na história da minha igreja. Naquele dia nasceu no ministério. Não era diácono. O pastor me arrastava de um lado para o outro, e por onde eu ia, a presença de Deus acompanhava. O Senhor começou a modificar vidas. Sempre que Deus levanta um homem ou uma mulher para um ministério específico diferente, Deus dá um sinal diferente. Está entendendo? Por isso que ninguém deve criticar ninguém dentro da igreja acerca daquilo que ele faz, se ele pula, se ele cai, se ele rola. Ninguém deve criticar, porque o Espírito Santo tem para cada um de nós uma revelação. A pergunta mais comum é: por que as pessoas caem? É simples. O sobrenatural desce sobre o natural que está aberto. O natural tem fome, o sobrenatural também. O choque do Espírito de Deus com o Espírito do homem arranca as forças do corpo e a pessoa não suporta e vai para o chão. Não importa se é de frente, se é de costas, se é de lado. John Wesley, quando recebeu o ministério, ele começou a ministrar nas ruas, e as pessoas começaram a cair, chamaram ele de feiticeiro. John Wesley, pai dos metodistas, chamaram ele de feiticeiro. Anos mais tarde, depois da morte dele, constataram que todas as pessoas que caíram no meio do povo se levantaram com o ministério. Eram pastores, obreiros, missionários, cantores. Eu poderia citar a Bíblia, centenas, dezenas de homens que tiveram experiências profundas. Tem um Saulo de Tarso caminhando para Damasco em cima de um cavalo, e a glória de Deus explode no rosto dele. Cai ele do cavalo. Parece que Deus, para levantar o homem, ele colocou ele no pó primeiro, para esvaziar ele dele mesmo e para encher ele de presença, de glória. Deus esta noite vai visitar pessoas aqui, vai visitar com sinais, porque alguns que têm um ministério específico serão marcados pela presença de Deus. Não se assuste com o que vai acontecer. Não tenha medo. O homem de branco está aqui. Está medindo as águas. Vem! Entra nelas. Fecha os olhos. Ora comigo.
Deus. De olhos fechados, diga: Deus, eu quero nessa noite entrar nesse rio aí. Para mim é difícil, pela minha formação, por tudo que penso e acredito, eu tenho dificuldades em aceitar, mas eu tenho vontade. Se a sua misericórdia for grande, me transporta para dentro deste rio. Não importa o que vai acontecer comigo, nem o que as pessoas vão pensar de mim. O que importa é que eu vou estar contigo. Portanto, tu tens liberdade de esvaziar-me e, no lugar que ficar vazio, colocar a sua presença. Me enche como tu encheste John Wesley, Jonathan Edwards. Me enche como tu encheste Moody. Me enche como tu encheste Benny, como encheste Daniel Berg e Gunnar Wingren. Estamos reclamando promessas. Se é verdade que o Senhor não mudou, com licença, eu quero a prova agora. Me enche até eu não aguentar mais. Feche os olhos. Aí uma cantora. Eu terminar de orar aqui, vocês comecem a cantar aí.